Javier Milei faz seu pronunciamento. Nesse momento, vamos ouvir o presidente da Argentina com a tradução da Denise Bobadilla. Em especial para o discurso diplomático, nos quais muitas vezes, em fóruns, encontros como esse, a norma é falar dizendo o menos possível, ou dizendo de certa forma que o plano, nosso objetivo, seja interpretado. Essa altura, eu soube que, eu quero que vocês saibam que eu não creio em mensagens ocultas. Eu prefiro falar uma verdade difícil a dizer uma mentira confortável. Quando tem uma direção clara, falar de forma clara é o melhor caminho. É algo que é difícil muitas vezes. Por isso, quando assumimos a presidência pro-tempore do Mercosul, ficamos animados a dizer que temos muito em comum há muito tempo, mas que nada impediria trazer a nossa voz. Originalmente, o Mercosul foi criado com a intenção de integrar as economias da região. E em algum momento ele passou a ir mais ao norte e muitas vezes ele acabou prejudicando muitos cidadãos e privilegiando outros setores. A barreira que levantamos para nos proteger comercialmente, num momento que considerava valioso, acabou nos tirando do comércio e da concorrência global e acabou castigando nossas populações com serviços e bens piores e com preços piores, e contribuiu para o crescimento, para frear o crescimento de nossas economias. Ao mesmo tempo, a organização exigiu que trouxemos o financiamento, fizéssemos um financiamento para manter uma estrutura democrática. E com isso acabamos levando a promoção, cortando um pouco a promoção de direitos efetivos e liberdades fundamentais dos cidadãos. O saldo do Mercosul é que ele acabou não cumprindo todo o seu objetivo inicial. Ele acabou limitando liberdades econômicas e nos tirou oportunidades da região. O Mercosul, que de mercado comum, acabou sendo cada vez menos um mercado comum. Portanto, nós temos de ter um esquema comercial muito mais livre, um regulatório muito mais livre, e não nessa cortina de ferro que nos submetemos, para que cada país possa ter autonomia para aproveitar suas vantagens comparativas, concorrenciais e seu potencial exportador. Entendemos que as limitações que enfrentávamos acabavam trazendo um paradigma semelhante, porque as trocas profundas, elas acabavam sendo seguradas por estruturas rígidas. Por outro lado, sabemos que há uma diferença entre falar e fazer, e sabemos que é muito mais fácil exigir do que propor coisas concretas. Por isso, decidimos, nesse exercício da nossa primeira presidência pro-tempore, a traduzir esse caminho em medidas tangíveis e realizáveis. Em primeiro, ampliamos a lista de exceções de taxas alfandegárias para os cidadãos e empresas. Avançamos também a nossa proposta da revisão de tarifas alfandegárias externas comuns. Como todos sabemos, ela é excessivamente alta e prejudicial para consumidores em nossos países. Essas tarifas alfandegárias deveriam, pelo menos, estar nos padrões internacionais, para que possamos ter acordos melhores no futuro. Além disso, a Argentina liderou e conseguiu fechar um acordo com o Mercosul e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esse resultado foi possível graças ao compromisso dos Estados-partes, o profissionalismo das equipes de negociação, a quem quero trazer aqui o meu reconhecimento. O acordo com o EFTA conecta o Mercosul com um bloco altamente competitivo, cujo PIB chega a 1,5 bilhões de dólares, representa um PIB per capita acima de 95 mil dólares por ano, um dos mais altos do mundo. Isso é um marco jurídico moderno que nos permitirá aprofundar e expandir os investimentos nos países da EFTA na nossa região. Também celebramos o relançamento do vínculo com a União Europeia. O acordo entre os dois blocos pode trazer uma oportunidade histórica para reforçar e consolidar uma associação estratégica baseada na complementaridade de nossas economias
economias. Temos amplas expectativas de finalizar as negociações para celebrar um acordo comercial com os Emirados Árabes Unidos e aprofundar o acordo preferencial de comércio com a Índia, além de aprofundar o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e Israel. Em resumo, são as negociações que tivemos também entre Mercosul e El Salvador, e também pretendemos ter outras com o Panamá, a fim de concluir tratados de livre comércio. Em matérias de segurança, enfrentamos o grande desafio de tirar da região o câncer do crime organizado, sobretudo o narcotráfico, que não reconhece nenhuma fronteira e nos destrói a todos. Por isso, ao iniciar essa presidência pro tempore, eu propus a criação de uma agência do Mercosul contra o crime organizado transnacional. É um recurso que não pode esperar. Precisamos agir de forma urgente. Não podemos nos parar em declarações e dúvidas. Devemos transformar os feitos dos nossos governos, os compromissos assumidos. Hoje, posso anunciar que demos um grande passo, tanto na recente reunião dos nossos ministros de Segurança Interna, como na declaração conjunta do Fórum de Consulta Política do Mercosul, para criar essa agência tão necessária ao longo deste ano. O primeiro comando da capital e o comando vermelho se estenderam por todo o Mercosul, e se isso acontecer, toda a região estará em perigo e será impossível reivindicar isso a partir do país de origem. Portanto, eu termino essa presidência deixando o compromisso para a próxima presidência a cargo do Brasil, que continuemos lutando no Mercosul, trazendo as ferramentas necessárias para combater o crime transnacional organizado. Nesta mesma linha, também não devemos fazer vista grossa para os grandes casos de detenções ilegais na Venezuela. Tratam-se de cidadãos privados que são violados de liberdade ou de qualquer tipo de direito, e exigimos a liberdade deles. Em particular, reforçamos o nosso firme compromisso pela liberação imediata de um policial argentino. Nós pretendemos buscar o diálogo como ponto de partida para alcançar objetivos futuros e não um fim em si mesmo. Daqui em diante, tentaremos acelerar a abertura comercial mais aprofunda e adequada à realidade dos nossos povos, que exige mais agilidade em seus fins burocráticos. É preciso recordar que o custo da oportunidade nunca é pago pelo burocrata, e sim pelos empresários e, por extensão, aos trabalhadores. Não pode existir trabalhador sem empresas, nem empresa sem mercado. Isso acaba, quando reforçamos esses aspectos mais burocráticos, acabamos trazendo pior emprego para os nossos povos, os salários rebaixados, inatividade nos mercados, e esses acabam sendo fechados. Cada ano que passa sem maior liberdade comercial é um ano em que uma empresa não pode mais crescer nem contratar, enquanto os funcionários responsáveis por gerir esses acordos seguem pagando um preço. Devemos pensar no Mercosul como um escudo que nos proteja do mundo e começar a pensar como uma lança que possa entrar de forma efetiva nos mercados globais, e não mais no escudo, perdão. Um mercado que não tem essas barreiras aduaneiras que nos excluíram. Cremos que a direção do Mercosul deve ser essa. Sabemos que compartilhamos muito em comum e não devemos deixar que nossas diferenças em questões acessórias nos dividam. Sabemos também que adotar essas ideias irá trazer um novo equilíbrio, e estamos seguros de que esse equilíbrio ele será benéfico para todos, mas sempre uma nova ordem tem seus custos, especialmente para alguns setores que são muito beneficiados pelo status quo anterior. Não podemos deixar que a defesa desses interesses do passado impeça a execução de acordos essenciais para sobreviver e prosperar no futuro da região e seu papel no mundo. Não podemos perder de vista que somos apenas agentes da vontade geral de nossos povos e não da vontade particular de alguns setores, sejam eles empresários ou militantes políticos. Nossa tarefa nesse fórum não pode ser, a não ser de ter a missão sagrada de informar de todos os passos que temos dado
como presidentes aqui também no Mercosul. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer o apoio permanente e incondicional de todos os Estados integrantes do bloco e ao Acordo Soberano das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e seus espaços marítimos circundantes. As ilhas são um território argentino ocupado desde 1933 pela população do Reino Unido. Desejo reiterar o agradecimento a todos por acompanhar a declaração especial sobre a questão das Malvinas. Seu apoio reafirma o compromisso regional com uma solução pacífica, conforme o direito internacional e as resoluções da ONU. Para encerrar, queremos que considerem a nossa presidência pro tempore como um exercício sincero de que o Mercosul adote como bloco das reformas comerciais que precisamos. E por isso esperamos com a mesma sinceridade que a próxima presidência acompanhe as medidas que tomamos nesse semestre. Seria uma grande alegria que dentro de alguns anos, quando a Argentina tenha novamente a oportunidade de presidir esse bloco, nos encontramos para levar a cabo esse conjunto de objetivos. Mas alguns membros do bloco preferiram resistir em um caminho que não nos traz resultado. Então, teremos que insistir em flexibilizar as condições da sociedade que nos unem. Seguiremos o caminho da liberdade e teremos acompanhado a todos. Como eu já disse, a Argentina não pode esperar. Precisamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimento e trabalho, de forma urgente. E, por isso, precisamos de mais liberdade, também de maneira urgente. Nosso país ha decidido deixar para trás décadas de paradas, encarar o progresso e queremos aqui ajudar esse caminho que temos, que o nosso povo elegeu. Nosso trabalho deve buscar a prosperidade para os nossos povos e com a história aprendemos que só podemos isso através do comércio livre. Muito obrigada a todos, que Deus os abençoe e que a força do céu nos acompanhe. Muito obrigado.